Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa aula de variáveis fisiológicas que influenciam a força muscular, vou estar falando para vocês agora sobre o sistema endócrino. Sistema endócrino, antes de mais nada, precisamos saber o que seria a homeostase. A homeostase, vocês aprenderam lá na fisiologia, né, que seria que a condição relativa de relativa estabilidade na qual o organismo necessita para realizar suas funções adequadamente para o equilíbrio do corpo. Estou falando sobre a regulação térmica, estou falando da regulação química. Regulação térmica envolve, por exemplo, os músculos eles tremem para produzir o calor, certo? Quando você está com frio, você treme para produzir o calor, então para você procurar chegar naquela homeostase. O suor arrefece o corpo por evaporação, certo? Por isso que a gente sua, para arrefecer o corpo por evaporação. Já na regulação química, estou falando de pulmões que absorvem o oxigênio e expelem o CO2, rins que excretam a ureia e regulam a água e os íons. Tá? Então, sempre temos aí todos os órgãos trabalhando em consonância, né, em paralelo, para você ter uma boa homeostase, para você ter o steady state, que dizem, né, o estado estável, né, de relativa estabilidade do seu corpo. Aonde que às vezes aumenta uma coisa, diminui a outra, aumenta aquilo, diminui aquilo, tá? Onde é que tem jogos hormonais, onde é que substâncias químicas elas são produzidas pelo sistema energético, tá? O exercício físico, pelo sistema encefálico, desculpa. O exercício físico, onde tem respostas hormonais com influência fisiológica, e não só fisiológica, mas também a influência psicológica. E o personal trainer é muito interessante para você estar atingindo essa homeostase também, para você estar trabalhando a intensidade, o tipo e o tempo de treino do indivíduo, do seu aluno. Para trabalhar também não só a saúde física, mas também trabalhar a saúde mental. Então, o sistema endócrino, o que é o sistema endócrino? É um conjunto de glândulas responsáveis pela produção de hormônios que são lançados no sangue e percorre o corpo até chegar aos órgãos-alvos, lá onde é que os órgãos onde é que eles atuam. Né? Então, o sistema endócrino, juntamente com o sistema nervoso, que já vimos na nossa aula, tá? Esses dois sistemas, eles coordenam todas as funções do nosso corpo, do corpo humano. Tá, então, vamos lá. No sistema endócrino, a gente pode estar falando aí de vários hormônios, entre eles catecolaminas, noradrenalina e adrenalina, em específico, endorfina, glucagon e insulina, cortisol e serotonina, e o hormônio do crescimento, que é o GH. Gente, eu poderia estar falando para vocês de muito mais hormônios, uma cascata de reação de hormônios aí que pode estar vindo a acontecer com o corpo do indivíduo, principalmente na atividade física. Tá? E quando tem algumas estratégias alimentares, umas estratégias nutricionais, também pode estar envolvendo todo esse jogo hormonal aí. Só que eu vou estar falando para vocês das principais, tá? Que vocês vão ver que uma depende da outra, não é? Por exemplo, eu posso falar que uma aumenta, a outra diminui, mas depende das situações. Vamos lá. Das catecolaminas, vocês podem ver que sempre quando eu for falar de determinado hormônio, neurotransmissor, vai estar em verde aqui, tá? Então, falando para vocês das catecolaminas, que eles são os neurotransmissores, eles são secretados pelas glândulas suprarrenais. Quais que são os benefícios? Desculpa. Quais são os benefícios que eu tenho para ter, por exemplo, uma homeostase, tanto na noradrenalina quanto na adrenalina? Maior taxa metabólica, tá? E também da liberação de glicose e ácidos graxos livres, que eles podem vir a ocorrer com maior gasto energético. Agora, durante o exercício físico, uma liberação de acordo com grandes esforços, ou seja, aqueles picos curtos que são realizados. Né? Por exemplo, veja bem, ó, a noradrenalina, aqui em vermelho, fez o exercício físico, olha só como é que ela aumentou. A adrenalina, ela aumentou, só que ela aumentou em menor intensidade. Tá? Por que isso acontece? Porque a noradrenalina ela é mais responsiva ao estresse físico. A adrenalina já é mais responsiva ao estresse psíquico. Tá? Então, assim, a curva de lactato, ela se assemelha à noradrenalina. Tá? Então, e a adrenalina, ela funciona mais quando a pessoa está, por exemplo, mau humor, estresse,
ansiedade ou alguma doença crônica. Tá? Então, essa aí é mais influenciada por esses fatores. Qual que é a função de ambos? Queimar a gordura e fornecer energia para a musculatura acionada. Tá? Então, por isso é bom sempre a gente ter esse equilíbrio entre noradrenalina e adrenalina. Então, as catecolaminas basais, elas diminuem ao longo de um programa de exercício físico. O que eu estou dizendo com isso? Que quando eu vou dar um estímulo do exercício físico, a noradrenalina ela vai aumentando, certo? Com o exercício físico. Mas quando eu estou trabalhando exercício físico de uma forma crônica, onde que eu estou indo todos os dias para academia, estou indo por alguns meses, o que vai acontecendo? Vai acontecendo a homeostase do corpo, ou seja, essa curva aqui, ela vai diminuindo ao longo do exercício físico, toda vez que eu vou dar um estímulo. Né? Então, por isso que a gente sempre fala, tem que, para fazer exercício físico, para acontecer hipertrofia, a gente tem que quebrar a homeostase. Né? Então, seria mais ou menos por essa explicação científica, tá? Onde tem a menor formação de lactato, a frequência cardíaca e maior a motilidade gastrointestinal. Tá? Já falando para vocês da endorfina. A endorfina, nossa, endorfina eu posso estar falando para vocês aí de muitas promessas que acontecem com a endorfina, né? Desde ativar a memória, a concentração, melhora a disposição física e mental, alivia a dor muscular, previne os vasos sanguíneos de possíveis lesões e reforça o sistema imunológico, combate os radicais livres e age contra o envelhecimento, estimula o mau humor. Nossa senhora, onde é que tem essa endorfina aí que eu vou ter que tomar ela? Né? Então seria um hormônio produzido pela glândula hipófise. A liberação dela, a meia-vida dela, é de 2 ou 72 horas pós-exercício. É influenciada também de acordo com a intensidade e a duração, onde pode ser leve a moderada, tá? Então, menor de 60% da VO2 máximo. E o estudo comparativo, que fez com limiar anaeróbio, moderado a forte, com maior de 75% do VO2 máximo. E também, endorfina, a gente pode estar analisando pela eletroestimulação neural transcutânea, né? Onde é que seria com esses eletrodos, tá? Que fazem. Por que eu falei para vocês, né? Porque endorfina, tudo isso que traz de bom, poderia tomar. Gente, é uma substância natural, tá? É um neurohormônio produzido pelo cérebro, pela glândula da hipófise. Então, o processo de produção e liberação acontece durante e depois de uma atividade física, que seria aí, né, principalmente entre 2 ou 72 horas do pós-exercício físico. Então, vejam bem, como que é muito interessante a gente estar fazendo a atividade física. Glucagon e insulina. Tenho certeza que vocês já ouviram falar nesses casos aqui, nesses hormônios aqui. Qual que é a função desse glucagon e insulina? Regular a glicemia. Tá? A glicemia normal, né, taxada dependendo do autor, né, mas vamos pegar em consideração que 100 miligramas por decilitro em jejum, um pouquinho menos, né, na verdade. Qual que é a ação do glucagon e da insulina? Aumentar a captação do glucagon, aumentar a captação de glicose, ácidos graxos e aminoácidos. E como que eu posso estimular? As concentrações plasmáticas de glicose e aminoácidos, elas são elevadas, e a diminuição das catecolaminas. Então, aqui, o que eu estou falando para vocês? Seria aqui do estímulo de uma pessoa treinada ou destreinada. Aqui eu estou falando da glicemia, tá? Uma pessoa destreinada, a glicemia é um pouquinho menor, tá? Um pouquinho mais baixos níveis. Do indivíduo treinado, a glicemia ela é um pouquinho mais alta, né? Aqui na média de 100, aqui um pouquinho menos, né? 90. Agora eu estou falando para vocês do glucagon. Glucagon, o que é? Qual que é a ação do glucagon? Ele aumenta a mobilização de glicose de ácidos graxos livres, que seria da gliconeogênese, e ele estimula as concentrações plasmáticas de glicose e de aminoácidos baixas. As catecolaminas, elas ficam elevadas. Lembrando que as catecolaminas seriam noradrenalina e adrenalina. Tá? Então, aqui no glucagon, no indivíduo destreinado, ele está mais alto. Tá? E o indivíduo treinado, ele está um pouquinho mais baixo. Agora, já a insulina aumenta a captação de glicose, ácidos graxos e aminoácidos
no estímulo, quando é um estímulo com exercício físico, por exemplo, as concentrações plasmáticas de glicose e aminoácidos, elas ficam elevadas. E diminuição das catecolaminas, que seria a noradrenalina. Então, vocês podem ver que o glucagon e a insulina, elas são inversamente proporcionais. Quanto o glucagon diminuiu, a insulina aumentou. Veja lá no indivíduo treinado, né? Como que a insulina, ela aumenta. Então, por isso que, para diabéticos, é muito interessante fazer atividade física, né? Aqueles que não são insulino-dependentes, né, a gente consegue controlar a diabetes facinho com exercício físico. Já no indivíduo destreinado, veja bem como é que fica a insulina, ela fica mais baixa, os níveis mais baixos, né? Então, por isso que a glicemia com o exercício físico, tá? Ô, professor, eu não entendi Oi. direito o que o glucagon faz, de um modo geral. O glucagon, ele é um hormônio produzido pelo corpo, tá? Onde seria pelas células alfa do pâncreas, falando mais especificamente lá do nosso no nosso sistema lá no nosso corpo humano, tá? Então, e ele tem um efeito oposto ao da insulina, que a insulina, ela é produzida pelas células beta do pâncreas, tá? Então, assim, o glucagon, ele é pela célula alfa e a insulina pelas células beta, ou seja, aumenta o açúcar no sangue, tá? Então, vamos falar de uma maneira mais rápida aí. O glucagon, ele é um hormônio produzido pelo corpo, né, que tem um efeito oposto ao da insulina, ou seja, aumenta o açúcar no sangue. Já a insulina é o hormônio responsável pela redução da glicemia e a promover a entrada de glicose nas células. Tá? Então, por isso que eu consigo, com a atividade física, aumentar a glicemia, né? A glicemia ela está mais alta, e com a atividade física, o glucagon também ele está mais mais baixo, tá? No indivíduo treinado. Tá? Então, vocês podem ver aqui no indivíduo treinado, ó, como é que o glucagon fica mais baixo. Porque o que importa para nós aqui é a insulina para captação de glicose. Tá? Então, seria mais ou menos essa inversão que acontece. Lembrando que as duas são fornecidas ali pelo pâncreas. Então, quando a glicemia está baixa, o glucagon libera açúcar e tal, glicemia, e ela fica mais alta. Isso. Por exemplo, pegar um indivíduo destreinado, né? Pegou um indivíduo destreinado. Glucagon, ele ficou alto. Insulina baixa. No destreinado. Agora, no indivíduo treinado, diminui um pouquinho os níveis do glucagon e aumenta da insulina, que daí a gente consegue fazer esse controle glicêmico. Entendi. Agora eu vou falar para você, no exercício físico, tá? A relação da insulina e do glucagon. No exercício físico, por exemplo, vamos ver se vai clarificar um pouquinho essa situação. No exercício, à medida que os níveis plasmáticos de glicose no sangue, eles vão diminuindo, certo? Porque aumentou a insulina, ocorre a estimulação da gliconeogênese, da glicogenólise, desculpa, que é a geração de energia através do fígado, por meio do fígado, aumentando o gradual da concentração plasmática do glucagon. Quanto maior a duração do exercício, maior a liberação do glucagon. Tá? Então, exercício de alta intensidade e menor volume, menos glucagon, tá? Mas assim, vai aumentando a liberação do glucagon conforme for o volume do exercício físico, você for praticando aí por mais tempo. Sendo que em exercícios de moderados ou de curta duração, observa-se a diminuição dos níveis plasmáticos do glucagon. Tá? Então, eu estou falando para vocês do controle da glicemia, é fácil fazer relacionado com a musculação, tá, gente? Com a musculação eu estou falando para vocês. Por exemplo, quando pessoas que correm por muito tempo, essas coisas assim, fazem atividade por muito tempo, o que pode acontecer? A hipoglicemia. Tá? Então, assim, é mais fácil controlar com a musculação. Tá? Então, estou puxando o saco da musculação aí, porque a nossa disciplina é essa. Tá? E é aquela modalidade que é a mais antiga e é que mais a gente consegue controlar as variáveis. Então, o efeito do exercício da concentração da insulina é o contrário do que ocorre com o glucagon, estando nas concentrações diminuídas no período da atividade. Tá? Então, assim, os fatores que podem levar à diminuição da insulina
são o aumento da velocidade de transporte de glicose para dentro das células musculares e a ação das catecolaminas e a liberação de glucagon. Então, o exercício se torna importante por ele estar facilitando a captação de glicose e já, consequentemente, diminuindo os níveis de insulina. Tá? Então, sendo positivo o indivíduo portador de diabetes, né, o exercício físico. Então, vocês pensam o indivíduo treinado. Quando comparado com o indivíduo destreinado, as respostas elas são atenuadas. Tá? Então, isso acontece porque esse indivíduo entra mais rapidamente na lipólise, para poupar o carboidrato, necessitando regular menos a glicose. Tá? Então, seria mais ou menos essa a relação que seria da insulina-glucagon. Beleza, bastante bioquímica, né? Bastante bioquímica, bastante reações aí. Oi. Então, o indivíduo que é bem treinado, os níveis de glucagon são mais altos por conta que tem que dar conta de manter a musculatura? Você diz bem treinado em volume, né? Em volume de treino. Quando a gente está falando de curta duração, é o contrário. Volume inverte essa. Exatamente. Tá, então, quando você já está falando de provas de longa duração, por exemplo, onde é que a pessoa fica treinando bastante tempo para maratona. Não, eu estava pensando, na verdade, de um indivíduo que tem bastante hipertrofia. Eu pensei errado. Daí, no caso aqui, a relação está aqui, ó. Né? O glucagon ele vai estar em nível mais baixo para o indivíduo treinado, e a insulina vai estar em um nível mais alto. Tá? Aqui significa para indivíduos treinados. Essa é a tabela do glucagon e essa é a tabela da insulina. Então, acontece inversamente proporcional. Um aumenta, o outro diminui. Ah, tá, tinha confundido. Agora vamos falar sobre o cortisol e a insulina, e a serotonina. Cortisol, cortisol seria aquele hormônio do estresse, né? Onde é que vocês podem ver aqui, né? Um exemplo da liberação do hormônio do estresse, do cortisol, é durante o dia. Pensando que o dia aí tem 24 horas, né? E pensando que você tem um sono normal. Você vai dormir lá pelas 9 ou 10 horas da noite, 11 horas da noite. Né? Pensando que a gente não acorda cedo para trabalhar. Vamos pensar numa pessoa normal aí, que a gente não acorda 4 horas da manhã já para ficar pronto para trabalhar, mas enfim. O cortisol ele é secretado pelo córtex da suprarrenal. Tá? Qual que é a função dele? Auxílio no controle do estresse, redução das inflamações, que seriam aquelas infiltrações, né? Contribui para o sistema imune, tá? Para o sistema endócrino. Os altos índices dele acontece a perda de massa muscular, aumento de peso, diminuição da testosterona. Tá, então vamos lá. Para uma pessoa normal que tem o sono, ciclo circadiano normal, por exemplo, alguém de vocês acorda no meio da noite ali, lá pelas 3, 4 horas? Alguém de vocês diariamente, lá pelas 3, 4 horas acorda para ir no banheiro, para dar uma urinada? Não. Às vezes. Isso é sinal de universo, professor. Durmo igual a pedra. Eu também durmo bem. Eu durmo um pouco por dia, mas eu durmo bem quando eu resolvo deitar. Mas olha lá, por exemplo, há um pico de cortisol, uma pessoa que tem o sono normal, ali pelas 3, 4 horas da manhã, tá? Por isso tem aquelas pessoas que acordam lá para urinar e tal. E também, a hora que você acorda, tem as pessoas que acordam de manhã que não dá para nem chegar perto, né? Que estão mais estressadas que não sei o quê, não pode nem dar bom dia, tipo, fala, bom dia, amor, bom dia. Né, então, 6 ou 7 horas da manhã, onde é que tem um pico de cortisol também, que é o hormônio do estresse, e depois vai dando uma melhorada, né? Lá pelas 10 horas da manhã você já está mais calminho e tal, tem os picos, e aí chega finalzinho da noite, onde você tem o início da noite e começa a cair com mais força, vamos dizer assim. Então, por exemplo, claro que a gente tem que analisar. Quem já acorda que não acorda estressado, já acorda de boa, não quer dizer que mantém isso? Não, é que por você também tem um controle psicológico, né?
você tem um controle, porque na verdade a gente não pode tecer de acordo com uma variável, tá? Aqui eu só estou analisando o cortisol, que assim pode ser um conjunto, assim, né? Então, por exemplo, né, de manhã, às vezes a gente está dormindo, eu sei que a hora que eu levanto, eu já sei que minha esposa vai acordar meio estressada, então eu já me controlo para ficar bem calmo, bom dia, bom, não sei o quê. Daí, então, assim, eu já nem penso em, não tenho nem a possibilidade de acordar meio estressado, né, com excesso de cortisol. Então a gente vai adaptando, né, a gente vai adaptando. Mas, assim, de modo geral, falando fisiologicamente, é isso que acontece, tá? O pico de cortisol está mais ali na parte da manhã, a hora que você acorda. Por mais que você tenha esse controle, né, às vezes alguma situação pode ser mais estressora para você. Por exemplo, eu falar que tem algum ente querido seu que está passando mal. Talvez você leva mais preocupação ali a hora que está o cortisol, você fica mais ansiosa, você fica mais estressada, você fica mais preocupada a hora que está o cortisol lá em cima nessa parte da manhã. Às vezes Não, você... mas eu fico estressado se eu tô com fome. Caso contrário, eu sou de boa. Então, tem isso aí também. Então, vamos lá, vamos falar da questão da musculação. Por exemplo, tem muita gente que fala, nossa, eu treino, 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 e não consigo hipertrofiar, não consigo ter um bom desenvolvimento. Tenta trocar o horário de treino para ver se você não consegue ter um melhor rendimento no teu treino, tá? Isso é uma opção, tá? Porque aqui a gente está falando do ciclo circadiano, é claro, estou falando fisiologicamente. Se eu for falar empresarialmente, eu não vou estar falando isso daqui para os meus alunos, né? Por exemplo, que nem eu que atendo meus alunos de personal, eu sempre atendo, por causa que eu trabalho o dia todo, né? De manhã, tarde, noite. Os horários que eu atendo meus alunos de personal são início da manhã, ou seja, 5:30 da manhã começando a atender, né? Às 8 horas já entra para o serviço e tal. Então, atende os 3 alunos ali até umas 8 horas, e atendo no meio-dia e final de noite, são os horários que eu consigo atender. Então, assim, eu não vou jogar essa fisiologia para eles, né? Senão eu vou perder meus alunos. Né? Então, vocês têm que saber usar o jogo de cintura aí. Tá? Mas, então, assim, usando para vocês, né? Usando para vocês isso daqui, principalmente, às vezes, a mulherada fala, nossa, eu treino, 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 não consigo. Aí você mexeu na alimentação, mudou a alimentação, mesmo assim, fez uma alimentação mais regrada, tanto no pré quanto no pós-treino, mesmo assim não adiantou, tenta trocar o horário de treino, que a gente está falando do ciclo circadiano, tá? Isso aí pode ter uma boa evolução também. Tá? Então, assim, baixos índices, só que assim, baixos índices do cortisol também não é interessante, tá? Você tem que estar no steady state, ou seja, na homeostase, né? Porque se você tiver baixos índices, você pode ter sintomas de depressão, cansaço, fraqueza, apetite por doces, querer comer muito doce, 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 tá? Isso aí também quando são baixos índices do cortisol. Agora vamos falar da serotonina. Tá? A serotonina é aquele hormônio do prazer, vamos dizer assim, né? Quando os melhores níveis de serotonina, eles são na parte da noite, onde é que tem a redução do humor, da irritabilidade e a busca por carboidratos e até mesmo a ansiedade, tá? Então, assim, os menores níveis, tá? Que são na noite. Ou seja, serotonina precisa estar com os níveis um pouquinho mais elevados, tá? Serotonina, o que é? O neurotransmissor que atua no cérebro e regula o humor, o sono e o apetite. Os maiores níveis que acontecem em contato com a luz solar, geralmente lá na manhã, das 10 até as 12 horas. Tá? Então, a serotonina, né, por exemplo, se for analisar só a serotonina, seria interessante eu estar treinando nesse horário aqui. Só que quem consegue, né? É um horário comercial, onde é que a grande maioria das pessoas estão trabalhando, né? Onde é que geralmente esse horário aqui que consegue treinar mais aposentado, ou quem que tem a troca de horário, né? Troca o período diurno pelo noturno. Tá? E tendo os maiores níveis, eu consigo mais ânimo, mais energia, maior sensibilidade à dor. E o outro influenciador também, que pode estar liberando esse jogo hormonal da serotonina, é o exercício físico. Tá? Então, agora, baixando, vamos falar mais uma vez, os menores níveis são lá na noite, onde que há redução do humor, irritabilidade, busca. Por que você quer comer bastante
massa, você comer chocolate à noite, é porque tá ali um menor nível de serotonina. Muitas vezes fica ansiosa aí também à noite. Tá? Então, o que pode estar ajudando a controlar, tá, algumas alimentações, alguns exemplos de alimentos, né, de refeições que ajudam a controlar os níveis de serotonina é chocolate, claro, de uma maneira moderada, aveia, nozes, amêndoas, castanhas, mel, os verdes escuros, né? Alface, espinafre, brócolis, frutas cítricas, banana, maracujá, abacate, pimenta, malagueta, peixes e frutos do mar. Tá? Então, isso ajuda bastante a estar regulando os níveis de serotonina. Vamos falar um pouquinho sobre o hormônio do crescimento, o GH. Já ouviram falar no GH? Seria aquele hormônio que aumenta a síntese proteica celular. Então, isso ocorre porque o hormônio do crescimento aumenta o transporte de aminoácidos através da membrana celular. Então, aumenta a formação de RNA e aumenta os ribossomos no interior das células. Tá? Então, tudo isso proporciona lá na célula, no nível celular, melhores condições para que as mesmas sintetizem mais proteínas. Tá? Então, vamos lá. O hormônio do crescimento, que é o GH, a estrutura dele, qual que seria? A proteína, mais um hormônio peptídeo sintetizado e secretado pela glândula hipófise anterior. Quais são as funções? Divisão e multiplicação de condrócitos na cartilagem, estimulação e produção de IGF-1. Tá? Então, isso aí é muito importante também no tratamento, né, de distúrbios na cartilagem, enfim. Qual que é a consequência que vai estar acontecendo com o GH? Crescimento, tecidos, órgãos e corporal, tá? Então, não só dos tecidos e órgãos, mas também corporal. Reprodução celular em humanos e outros vertebrados. Maior mobilização da gordura do tecido adiposo e redução dos depósitos de gordura no tecido adiposo. Tá? Quais são os principais efeitos de uma boa liberação do GH? Aumento na síntese proteica celular e menor utilização de glicogênio pelas células para a produção de energia. E o crescimento ósseo pode estar acontecendo também de uma forma indireta, tá? Onde estimula as glândulas hepáticas, principalmente as somatomedina. Vocês já viram que, muitas vezes também, temos aí a questão do GH, que é utilizado de maneira como esteroides, tá? Já vou estar falando um pouquinho para vocês sobre isso aí. Então, assim, vamos pensar na secreção da circulação sanguínea. As células, elas são somatotrópicas, liberadas lá pela glândula pituitária anterior. A meia-vida é de 1 a 2 horas. Tá? O que é estimulante do GH para você estimular a liberação do GH? Então, você tem que ter uma boa noite de sono, você tem que fazer o exercício físico, a hipoglicemia também é estimulante, proteínas e até mesmo estradiol. O que é inibidor da liberação do GH? Carboidrato e glicocorticoides. Tá? Então, veja bem, a liberação de GH na fase quando você é criança, né? Não, quando você é bebê, quando você é criança, na puberdade. Olha lá, por que na puberdade é mais fácil eu estar hipertrofiando, meu corpo está desenvolvendo mais? Olha só como é que cai drasticamente a produção de GH ali para a vida adulta. E olha só na senescência. Aí praticamente perdeu o GH. O GH ele é utilizado como terapia gênica, tá? Na senescência, mas no Brasil ele não é liberado até então. Tá? Para idosos e tal, para conseguir uma massa muscular. Isso aí é legal por isso. Tá? Então, o IGF é fator de crescimento semelhante à insulina, e a meia-vida dele é de 6 a 8 horas. Então, vamos lá, vocês pensam no hormônio do crescimento, tá? Aqui é nanograma por miligramas de plasma. Então, vamos pensar que você acordou às 8 horas da manhã e lá por meio-dia você foi fazer exercício físico. Olha como é que sobe a produção do GH, tá? No exercício físico, independente da hora que ele for feito, tá? Mas aqui é só para vocês estarem sabendo aí uma analogia que a gente faz. Tá? Voltou, né? Então, assim, ele praticamente, você terminou o exercício físico, praticamente ele continua a meia-vida dele, tá? 1 a 2 horas. Então, você pode ver que praticamente lá às 2 horas da tarde,
e dele voltou aos níveis basais, né? Que dele tem as oscilações aí no restante do dia. Olha lá no sono, uma pessoa que tem um sono normal. Olha só como é que ela está dormindo legal, como é que ela está dormindo bacana, ó. Das 11 horas da noite até as 3, 4 horas. Como é que é a liberação? Por que é importante o sono na hipertrofia? Para estimular a liberação do GH. Tá? O GH, como tratamento, ele é de forma indireta. Tá? Então, ele estimula as células hepáticas. Né? E lá nos Estados Unidos, vamos falar dos Estados Unidos, ali em 2005, teve os hormônios sintéticos, né? Ficaram muito famosos, aí, né, que as pessoas estavam injetando Nutropin, Umatrop, Genotropin, Norditropin e Sizen. Tá, é assim, eu falo para vocês, para fins estéticos, eu já digo para vocês assim que eu já tive aluno fisiculturista de personal, tá? Eu estudo muito esses hormônios, só que eu sou contra a utilização deles para fins estéticos, tá? Já vou deixar bem claro para vocês. Mas eu estou trazendo para vocês terem uma noção do que é, né? Do que ele provoca, tá? Mas vocês podem ver que eles provocam mais benefícios do que malefícios, tá? Então vamos lá. Então a diferença entre remédio e veneno é a dose e a indicação. É isso que eu falo para vocês. É a dose e a indicação. Então, por isso, exige monitoramento. Se você está fazendo uso com acompanhamento médico, principalmente do endócrino, ok, vai firme. Tá, então, quais são os benefícios? Os efeitos anabólicos, metabolizador de gorduras, terapia anti-envelhecimento, olha aí que eu falei para vocês, saúde óssea e o sistema cardiovascular. E agora, quais são os malefícios com o uso exógeno, de qualquer forma, ou até mesmo esse injetável? Elevação dos níveis da glicemia, gigantismo na fase do crescimento, acromegalia na fase adulta, cardiomegalia, dislipidemias e até mesmo pode vir a ocasionar o câncer. Tá? Então, assim, tudo isso, professor, é verdade? Não sei, por causa que eles não deixam ser feita pesquisas com esses hormônios, né, com a ingestão desses hormônios, por causa que, como causa malefício, então é difícil a gente pegar um grupo controle que o comitê de ética libere e faça esse tipo de pesquisa, né? Então é melhor não estar fazendo, porque se vir a ocasionar efeitos adversos, né? E a pessoa não conseguir continuar, então assim, vamos falar dos malefícios. É um erro frequente entre os atletas, é a crença que se disseminou que quando se usa o GH, deve se comer muito bem. Isso é uma crença que se disseminou por aí, incluindo alimentos que fornecem energia como carboidrato. Tá? Então, assim, esse erro, ele é clássico e é crasse. Tá? Quem que é fisiculturista, quem que faz aí, tá? Eu estudo também a questão dos ciclos e tal, mas assim, esse erro é clássico e crasse. Tá? Então, em doses elevadas desse hormônio, o que tem que acontecer? A primeira manifestação que se mostra com evidência é a elevação dos níveis da glicemia. Tá? O GH diminui o poder de resposta dos tecidos e a ação da insulina. Então, aí ele já não tem o controle da insulina. Por esses e outros fatores, eleva-se a glicemia no sangue. Ou seja, as doses de baixa para média são o suficiente para levarem de 20 a 50 pontos os níveis de glicemia, tá, em jejum. Então, por isso, sempre é bom estar fazendo esse monitoramento. Né? É desnecessário comentarmos os perigos que a glicemia traz. Tá? Fora os efeitos negativos que eles são cumulativos, né? Vem acontecendo aí conforme o tempo. Então, sob cargas elevadas de GH, deve-se adotar uma dieta semelhante à dos indivíduos diabéticos, ouçam bem. Com doses elevadas de GH, tem que estar uma dieta semelhante aos indivíduos diabéticos, tá? Até porque o organismo estará se comportando como se fosse um diabético. Baixou a insulina. Se descontinuada a descontrolada a administração de GH, os níveis de glicemia tendem a retornar ao normal, tá? Se você for parar de fazer essa administração de GH, tá, os níveis de glicemia, teoricamente, eles vão voltar ao normal. Por isso que esse uso é feito temporariamente. Né? Então, mas os danos causados não necessariamente retrocederão. Tá? Então, dano causado, né?
Então, se os níveis da glicemia não retornarem ao normal, é sinal que danos permanentes foram causados no pâncreas. Tá? Então, por isso, não é indicado o uso contínuo. Então, com os níveis altos e constantes de glicemia, o pâncreas ele é obrigado a produzir sem parar insulina e mais insulina, insulina e mais insulina. Então, as células beta-pancreáticas, lá onde é que é a liberação, encontradas nas ilhotas e Langerhans, são responsáveis pela produção de insulina. Quando muito solicitadas, as ilhotas elas trabalham até literalmente estourarem. Tá? Então, quando mais células morrem, instala-se um quadro de insulinodependência. Pode vir a ocasionar esse caso de insulinodependência. O indivíduo passa a ser diabético, mesmo que descontinue a administração do GH. Tá? Então, vocês vejam aí o que pode vir a ocorrer se você fazer o uso de uma maneira que você não tem o controle, você não tem apoio médico, você não tem apoio endócrino. Tá? Isso aí pode vir a ocasionar esses malefícios. Além de, tenho certeza que vocês já ouviram, né? Mas nada comprovado, boa parte desses aqui não estão comprovados cientificamente, né? Aonde que pode causar o aumento do volume das mamas, o coração ele pode hipertrofiar, a barriga, né? O abdômen, o uso desse hormônio diminui a concentração de gordura na região do abdômen. Então, assim, tudo que está em azul é coisa boa, benefícios, tá? Musculatura, o hormônio promove o aumento das fibras musculares, resultado, corpos definidos e por músculos salientes. Agora, onde que ele pode estar ocasionando malefícios? Nas células, no pâncreas, mamas, no tecido cardíaco e até mesmo no esqueleto. Tudo que está em vermelho já está ocasionando os malefícios. Tá, então, assim, quando você for dar uma olhada também na questão da suplementação, a hora que você for comprar um suplemento, tem vários suplementos aí que prometem a maior liberação hormonal, né, o aumento do GH. Tá? Então, assim, tem aqueles suplementos que falam do GH-tropin, né, que fala que aumenta os níveis de GH e tal, porque tem os precursores, né, do GH. O GH-tropin, temos da Borigenics, temos da Neonutri. Então, aí, praticamente, R$109 um potinho que você vai durar praticamente um mês, né? Levando em consideração que esses hormônios, eles são, que esses suplementos, eles são basicamente a base de arginina e ornitina, tá? Que são estimuladores do GH, tá? L-arginina e L-ornitina. Então, assim, por isso é bom você saber a composição dos suplementos. Porque se eu for na farmácia e comprar isso daqui, se você for procurar isso aqui, você não vai encontrar na farmácia, tá? Não vai encontrar. Se você for procurar a L-arginina e L-ornitina, na farmácia você vai encontrar. E olha só o valor. Menos da metade do preço. Menos da metade do preço. Tá? Então, por isso é bom sempre vocês saberem analisar o rótulo do suplemento, né? Então, no Brasil, a terapia ela não foi liberada pela Anvisa ainda, tá? A terapia de esteroides. Então, assim, por isso que é proibido, né, de ser feito o uso de esteroides tanto para terapia gênica quanto para estética. Tá joia, pessoal? Essa aqui foi a segunda parte da nossa aula. Damos uma pausinha, vamos descansar, vamos conversar, tirar umas dúvidas.